Provérbios 6. Advertência quanto a ser fiador. Na outra versão, advertência contra o servir de fiador, contra a preguiça e contra a maldade. Eu vou ler na Bíblia King James, uma Bíblia de estudo, uma Bíblia atualizada. Aqui leremos: Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então é prisioneiro da tua própria palavra. Veja só, um documento assinado, um aperto de mão ou uma palavra empenhada para a pessoa que realmente teme a Deus são atitudes que têm o mesmo significado. Um compromisso que deve ser cumprido, custe o que custar. Em Gênesis há uma passagem que ilustra bem o perigo de assumirmos a responsabilidade pelo pagamento da dívida do próximo ou qualquer outra obrigação semelhante. Judá ofereceu sua própria pessoa como garantia pela devolução em segurança de Benjamim a Jacó. Gênesis 43, 9. E, quando o cumprimento desse desafio pareceu impossível de se realizar, Judá se viu obrigado a apresentar-se a José para servir-lhe como escravo. Gênesis 44, 32, 33. Era costume dos judeus da antiguidade selarem seus contratos e alianças com um aperto de mãos. Provérbios 11, 15. Aqui leremos: quem serve de fiador com certeza sofrerá as consequências. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outrem estará seguro e em paz. Continuando, versículo 3, Provérbios 6, 3. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele. Insiste, incomoda e oportuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem, não descanses. Livra-te desse compromisso como a gazela das mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Veja só, devemos fugir de qualquer contrato de fiança, como as aves fogem das mãos ou do laço do passarinheiro. Salmo 124, 7. Salmo 124, 7. Como um pássaro, escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do eterno Criador do céu e da terra. Veja só, Deus trata cada ser humano de acordo com seu coração e de acordo com as suas atitudes ao longo do tempo. Salmos 18, 25 ao 27. Essa é a razão teológica da confiança na oração e numa afirmação igualmente confiante. Verso 4. Sê misericordioso, Senhor, com os bons, com todas as pessoas de coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor os expulse da sua presença juntamente com todos os ímpios, e que haja paz sobre Israel. Então, recapitulando aqui, devemos fugir de qualquer contrato de fiança, como fogem as aves, fogem das mãos do caçador ou do laço do passarinheiro. Voltando, advertência contra a preguiça. Versículo 6. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e sê sábio. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão, e na época da colheita ajunta seu alimento com toda a disciplina.
Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? Tua iminente pobreza te aterrorizará, e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. Advertência contra a maldade. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. O original hebraico personifica e apresenta o homem vil como homem de Belial, uma pessoa maligna. 1 Samuel 30, 22. O termo, entre aspas, maligno, vem da conjunção de duas palavras, Beli, sem, e Ayaal, nada de bom ou imprestável. Em 1 Coríntios 6,15, essa palavra traduz um dos nomes de Satanás. Versículo 15 de 1 Coríntios 6. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Voltando em Provérbios 6, vamos recapitular o versículo 12. O caráter do perverso é maligno, caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades. Versículo 13: comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano. Todo o tempo planeja o mal, anda semeando perversidades e discórdias. Está vendo? Em seu coração, coração que é a mente, habita o engano. Quem que é o enganador? É o inimigo das nossas almas. Por isso que todo o tempo planeja o mal, e anda semeando perversidades e discórdias. Versículo 15: por essa razão a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será completamente destruído, sem qualquer apelação. Veja só, há pessoas que são absolutamente escravizadas e manipuladas pelo diabo, assim como as atitudes do homem de Belial são semelhantes às obras do maligno, assim também seu fim será parecido à derrota iminente, fulminante e eterna do, entre aspas, homem da iniquidade. 2 Tessalonicenses 2, 7 ao 12. A própria palavra diabo originalmente significa semeador de conflitos, e a palavra grega diabolos quer dizer, entre aspas, aquele que promove a discórdia. A palavra original hebraica Satã tem um sentido básico de, entre aspas, acusador. Versículo 16. Olhos, as 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que Ele detesta. Veja só, a poesia bíblica hebraica do século 10 a.C. costumava usar números na formação de seu paralelismo sinônimo, com o objetivo de dar ênfase e dramaticidade aos escritos sapienciais. O número 7, por exemplo, desde a antiguidade judaica, tem sido usado para comunicar a ideia de, entre aspas, absoluto, completo, perfeito, e tem sentido de, entre aspas, muitos ou fartura. A ideia central deste versículo é apenas mostrar uma seleção de várias atitudes pecaminosas que são detestadas, abomináveis a Deus. Veja só, as 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes que o Senhor, 7 atitudes que Ele detesta. Versículo 17: olhos arrogantes, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Aquele que provoca contenda entre irmãos. Veja aqui, Romanos 3 vai nos falar sobre o ser humano é infiel e injusto. Romanos 3. Veja aqui no versículo 15: seus pés são rápidos para derramar sangue, seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, tal. Nós vamos ler até aqui. Então, a testemunha falsa que espalha difamações é aquele que provoca contenda entre os irmãos. Provérbios 6, a partir do versículo 20. Advertências contra o adultério. Filho meu, obedece à orientação de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe. Versículo 21. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Provérbios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Voltando aqui em Provérbios 21, Provérbios 6, 21, ata-os para sempre ao teu coração e envolve-os junto ao teu pescoço. Nós vamos ler o comentário desta Bíblia de estudo, que é no rodapé. Estas expressões no original evocam a passagem de Deuteronômio 6, 4 ao 9, que alguns judeus mais religiosos até hoje recitam todas as manhãs como sua confissão de fé, conhecida como Shema. Ouve, ó Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor de teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais, mesuzote, da tua casa e em teus portões. Veja só, trecho bíblico conhecido como Shema, expressão hebraica que chama a atenção dos crentes para, entre aspas, dar toda a atenção à palavra do Senhor. Veio a ser a confissão de fé judaica, recitada diariamente pelos piedosos. A ênfase na singularidade, soberania e exclusividade na adoração a Yahvé é um alerta especialmente importante, tendo em vista o zelo de Deus, ciúme e a multiplicidade de Baalins, ídolos e outros deuses cultuados pelos povos que viviam em Canaã e em todas as regiões, fenômeno que se repete hoje em dia em todos os países e culturas do mundo. O amor a Deus e ao próximo é o próprio reflexo do amor de Deus, do amor que Deus tem pela humanidade em geral e seu povo em particular. Voltando, versículo 22 de Provérbios 6, quando caminhares,
Eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. Quando acordares, eles dialogarão contigo. Porquanto o mandamento é lâmpada, o ensino é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Versículo 25: Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares. Veja aqui, é melhor deixar a palavra e o Espírito de Deus queimarem toda a cobiça assim que surgir no horizonte da nossa alma voluptuosa, do que cair no engodo do, entre aspas, adultério, imoralidade, quer seja sexual, financeira ou político. Provérbios 5:20, Mateus 5:27 e 30, de acordo com Êxodo 20:17. Continuando, Provérbios 6:26. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rondando a caça de vidas preciosas. Veja só, aqui não há uma concessão bíblica para qualquer prática imoral ou licenciosidade sexual. O saber canônico está apenas revelando de forma dramática que a mulher pública, prostituta, tem como principal objetivo o dinheiro dos incautos que por ela são seduzidos, mas como adúltera, ela é muito mais perversa. Reduzirá o homem conquistado à mera servidão e à completa ruína moral e econômica. Quem se entrega a uma vida adúltera será destruído. Quem se entrega a uma vida adúltera será destruído, a menos que se arrependa e mude radicalmente seus hábitos, zelando permanentemente por sua castidade e integridade diante de Deus. Hebreus 13:4, 1 Coríntios 6:9, Gálatas 5:19 e 21. Hebreus 13:4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Voltando em Provérbios 6, agora versículo 27. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasa sem queimar os próprios pés? Versículo 29. Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Versículo 30. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome? Contudo este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa. Veja só, a lei dos judeus exigia como penalidade que o criminoso restituísse à sua vítima até 5 vezes mais o valor do que havia furtado ou roubado, furto à mão armada ou com violência. A sabedoria bíblica e poética usa o termo entre aspas 7 vezes, para indicar simbolicamente que o faltoso pagará a pena máxima e integral. Contudo, a pessoa que vive em adultério e jamais se arrepende, sofrerá vergonha e destruição eterna. Êxodo 22, 1 ao 9. 2 Samuel 13, 13 e 22. Versículo 32. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia quando se vingar. Aqui, a exemplo da questão do versículo 26, nota 8 que nós lemos, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão quando comparado ao objetivo da adúltera que vive rondando a caça das vidas preciosas. Como exemplo aqui, esse versículo não está sendo apresentado uma justificativa plausível para a vingança e a violência, especialmente se a parte prejudicada for temente a Deus. No entanto, o sábio nos adverte
sobre a força destruidora do ciúme incontrolado. Além disso, bens materiais sempre poderão ser reconquistados ou restituídos, mas não há compensação para a loucura, a insensatez das práticas adúlteras, que não ficarão sem o devido castigo. Versículo 35: não aceitará nenhuma compensação, nem os mais caros presentes servirão para acalmar sua ira.